dia, o homem mais rico da Babilônia, 15ª live hoje. Do que nós estávamos falando mesmo antes? Tinha um rapaz que perdeu as oportunidades por desconfiar, outro por procrastinar. Estava dizendo que procrastinação não combina com sorte e que esse negócio de sorte que existe nas casas de jogos não funciona bem assim. E pra gente começar essa live, o Danilo já chegando por aqui, Samu, mandar um abraço pra vocês aí, que hoje nós vamos falar sobre o homem mais rico da Babilônia. Já compartilha também isso daí, essa live para as pessoas que você quer ver prosperar esse ano, tá bom? A Ju por aqui também, deixa eu aceitar aqui a solicitação, vou ficar mudo por um tempinho pra não dar eco. Bom dia, cheguei. 5 leis do ouro. Quais serão essas leis? Estamos aqui numa história, vamos continuar ela aí. Parou desse lado ou desse lado aqui ontem? Esqueci de perguntar. Deixa eu ver. Ainda bem que ela tá longe, né? Se ela estivesse perto, é difícil. Não, é desse lado aqui, ó. Mas não parou. Costume da Babilônia é aqui. Beleza. Então começou a falar sobre as 5 leis, mas tá dando a introdução, ainda não começou as leis, né? É, porque falou que esse Calabade, ele trabalhou com o filho de Arcade, né? Então vai falar como que ele aprendeu os ensinamentos de Arcade através do filho dele. Vamos ver. Foi nessa noite que o anfitrião nos contou a história do grande sabedoria de Arcade, seu pai, em termos que tentarei reproduzir diante de vocês da melhor maneira possível. Eu acho que o Arcade era pai do Calabate, mas vamos descobrir isso daqui a pouco, vamos interpretar. E se ele é pai, se não é, importante é que o cara tá passando os ensinamentos, né? Vamos lá. É costume na Babilônia, como sabem, que os filhos de pais ricos vivam na casa paterna na esperança de herdarem seus bens. Arcade não aprovava tal costume. Por isso, quando Nomazir atingiu a maioridade, mandou chamar o jovem e dirigiu-lhes estas palavras: Meu filho, é meu desejo que você herde todos os meus bens. Entretanto, primeiro, você deve provar que é capaz de administrá-los adequadamente. Por isso, quero que saia pelo mundo e mostre sua competência para ganhar dinheiro e tornar-se um homem respeitado entre nossa gente. Olha que interessante. Você teria coragem? Você tendo muito dinheiro, fala Adriano, vou dar um abraço para você também. Se você tivesse muito dinheiro, você teria coragem de chegar no seu filho e falar: Filhão, seguinte, eu tenho uma fortuna enorme. E é esse mau prazer eu te dar tudo isso. Mas eu só vou te dar se você provar, Marcelão por aqui também, que você é digno dessa confiança. Então vai pelo mundo e comece a montar sua fortuna. Se você mostrar para mim que você é uma pessoa honrada, que merece o meu dinheiro, eu dou. Não é só pelo fato de você ser meu filho que você vai ter o dinheiro. Vamos fazer um teste. Isso daí, olha que interessante, ele faz isso com um filho. Quem dirá com as pessoas novas, com os sócios, com os testes que você faz nas pessoas, né? Esse dia eu estava conversando com a Dai, que é muito assim, a gente confia muito nas pessoas. Se, por exemplo, uma reflexão para você, desse uma pane geral em todos os sistemas, sei lá, um ataque de meteoros e a Terra fosse explodir, né? E você teria que fazer alguma coisa para sobreviver. Primeira coisa que você ia fazer é buscar informação. Com quem? Com pessoas. Ou seja, você ia acreditar na informação das pessoas, que talvez saiba menos do que você. Isso daí, será que não é um pouquinho de segurança? Aí eu falei, sinceramente, eu não sei. Precisaríamos, né, esperar isso acontecer para ver qual vai ser minha reação, porque pensando desse ponto de vista, falar Rafa, ó o Rafa aí, como é que você tá, Rafão? Porque pensando desse ponto de vista, muitas vezes, é complicado até eu confiar nas pessoas. Quem disse que essa pessoa sabe mais do que você? A não ser que seja uma pessoa que serviu o exército, que saiba sobre esses panes mundiais, né? Mas é o interessante. Ele pediu pro filho ir para fora. Só para vocês entenderem, na época de Jesus e Maria, era comum ser prometida a casamento e darem 2 anos entre a promessa e a consumação do casamento. Por que esses
2 anos, porque o homem ele tinha que provar que ele seria digno de conquistar o dote durante esse período e pagar o dote, que para ele mostrar que vai ser honrado e que a mulher, aquela filha que está saindo do lar, que está sendo tirada do lar, não vai passar necessidades com aquele marido. Que é uma das funções do homem, né? Ser o provedor do lar. Então, se você parar para pensar, isso não é uma coisa comumzinha assim, não. No tempo de Jesus, o pai de Jesus também passou por isso. Por isso que José pensa em fugir em segredo, porque ela foi prometida a casamento e de repente ela fica grávida. Fala, poxa, vão querer matar ela porque ela já era prometida a mim e ela se casou e não sou eu. E se eu falar isso público, Casou não, ficou grávida. ela foi prometida a casamento a mim e ficou grávida e não fui eu que fiz isso. Então, se isso vier a público, isso é muito prejudicial a ela. E sendo ele uma pessoa de bom coração, ele falou, eu vou fugir para que falem que fui eu que fiz isso e fugi. Então, ele ia sujar o nome dele, ele ia se humilhar para não prejudicar a Maria. Isso sem saber que ele era mãe de Deus, imagina quando ele descobriu, hein? Mas e hoje em dia, né? Essa geração que nós viemos, talvez alguns que não tiveram tanta fartura na infância, e aí quando cresce, vai criando os filhos, dando tudo que eles querem, tudo que eles querem, e não ensina eles a conquistar. Mas aí eu fico pensando, como ensinar um filho de 2, 3, 4 anos a administrar, a começar a aprender a administrar os recursos, dizer não, dizer sim, qual o momento certo? Mas aí é uma coisa mais profunda, só para reflexão. Que essa pessoa, mesmo sendo muito rica, o homem mais rico, chamou seu filho e falou: você só terá direito à minha herança quando você souber administrar. Se souber administrar. E olha só, hein? Para você começar bem, lhe darei 2 coisas que eu mesmo não tive quando iniciei, como um pobre rapaz, a construção de minha fortuna. Já Vai, chegou com uma vantagem já, aí. já, já facilitou o processo, né? Falou, vou deixar ser provar, vamos ver o que ele vai facilitar aqui, coisa que ele não teve, né? Primeiro passo. Primeiro passo-lhe Primeiro, passo-lhe as mãos esse saco com moedas de ouro. Se usá-lo com discernimento, ele constituirá a base do seu futuro sucesso. Então já começou dando Um uma recurso. pequena quantidade, um saco de ouro, só isso. Imagine que Arcade, quando a gente começou o livro, ele estava sentado na beira do muro, sem nenhum tostão furado. E foi aí que surgiu o questionamento, a insatisfação dele. Fez ele refletir e querer sair daquela situação. Agora o filho não. Já vai começar com um saco de dinheiro. Segundo, estou te dando. Primeiro, ele está te dando a provisão, né? Segundo, deixo sob a sua custódia esta tabuinha de argila, onde estão gravadas as 5 leis do ouro. Se conseguir transportar o espírito dela para os seus próprios atos, elas lhe trarão competência e segurança. Engraçado, nós tem que escolher, né? Entre o dinheiro ou a tabuinha. O filho dele teve os dois já. Ou seja, o filho dele começou bem, né? É que aí agora ele falou, mano, ficou muito fácil pra mim, eu vou ter que dificultar pros próximos, né? Você escolhe a tabuinha ou a saquinha de dinheiro? Você percebeu de onde que veio a escolha que as pessoas teriam? Daqui a 10 anos, 10 anos, volte à casa do seu pai e lhes dê conta de tudo que você fez. Se eu achar que se mostrou valoroso e me apresentar provas disso, não é só contar história, é provar. Como uma vez me falaram, confiar somente em Deus. Homens, tragam-me as provas. E provar. E olha que ele tá falando isso pro filho dele, hein? E provar. Eu farei herdeiro de todos os meus bens. Por outro lado, comunicarei tudo isso aos sacerdotes, para que eles possam trocar por minha alma a generosa consideração dos deuses. Assim, Nomazir partiu em busca de seu próprio caminho, pegando o saco de ouro, a tabuinha de argila cuidadosamente envolta em tecido de seda, seu escravo e os animais de carga e de montaria. Ele ainda saiu com o escravo, com animais de carga, com tecido de seda. Chique esse menino, já saiu com as vantagens maior que nós, né? Mas vamos lá. Daí não justifica o sucesso dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Os 10 anos se passaram e Nomazir, como tinha sido
turbinado, retornou à casa do pai, tendo este providenciado uma grande festa em sua homenagem, para a qual convidara grande número de amigos e parentes. Terminadas as comemorações, mãe e pai acomodaram-se em seus ricos assentos, num dos lados do grande salão, e Numazir apresentou-se diante deles para prestar contas de sua viagem, como tinha sido prometido ao pai. Essa noite, está- estava impregnado com a fumaça dos pavimentos dos candeiros, que produziam uma fraca iluminação. Escravos em túnicas brancas abanavam ritmamente o úmido ar com longas folhas de palmeira. Uma pomposa dignidade dava colorido à cena. A esposa de Numazir e seus 2 filhos ainda pequenos, com amigos e outros membros da família, estavam sentados sob o tapete atrás dele, ouvindo atentamente. Meu pai, começou dizendo Numazir, cheio de respeito, inclinando-me diante de sua sabedoria. Há 10 anos, quando me achava às portas da maioridade, o Senhor incentivou-me a partir e a tornar-me um homem entre os homens, em vez de permanecer nessa cidade como um vassalo de sua fortuna. É de meu saco, e me deu um saco com moedas de ouro e me concedeu liberalmente as atenções de sua sabedoria. Quanto ao ouro, ai de mim, devo admitir que não o usei com perícia. Ele fugiu de minhas inexperientes mãos, como a lebre selvagem foge na primeira oportunidade do jovem que a caça. O pai sorriu indubitavelmente. Continue, meu filho. Sua história me interessa em todos os detalhes. O Thiago por aí também. Compartilha essa live, gente, para a gente conhecer um pouco mais sobre o homem mais rico da Babilônia. Decidi ir para Nínive, uma próspera cidade, acreditando que ali encontraria oportunidades. Juntei-me com uma caravana e fiz entre meus membros numerosos amigos. Ali também se achavam 2 homens bem falantes que tinham um belíssimo cavalo branco, rápido como o vento. Enquanto viajávamos, eles me disseram que havia em Nínive um homem riquíssimo, dono de um cavalo tão veloz que nunca tinha sido derrotado. Por sinal, não acreditava que pudesse existir cavalo mais corredor que o dele. Por isso, estavam dispostos a apostar qualquer soma, por mais alta que fosse, em como seu cavalo venceria qualquer outro em toda a Babilônia. Mas, comparado ao deles, zombavam meus amigos. O animal do niniviano não passava de um pangaré que podia ser batido com facilidade. Propuseram-me então, e já fui para a área do jogo, como se estivesse me fazendo um grande favor participar com eles da aposta. Fiquei logo entusiasmado com o plano. Nosso cavalo levou uma surra vergonhosa e acabei perdendo grande parte do ouro. O pai não pôde deixar de rir. Mais tarde, descobri que se tratava de um plano fraudulento desses crápulas e que eles constantemente viajavam com caravanas procurando sempre novas vítimas. Creio que todos aqui já perceberam que o homem em Nínive era um associado deles, que dividia entre os 3 os lucros da aposta. Esse astucioso golpe me deu minha primeira lição, incitando-me a ter mais cuidado dali para a frente. Vigiando por aí, ó. O cara não vigiou, perdeu. Logo, aprenderia outras lições igualmente amargas. Na caravana havia um homem jovem, com quem estreiei laços de amizade. Ele era filho de pais ricos, como eu, viajando a Nínive a fim de encontrar uma posição conveniente. Não muito depois de nossa chegada, me contou que um comerciante tinha morrido e deixado uma loja repleta de ricas mercadorias que podiam ser adquiridas por um preço insignificante e uma clientela de primeira qualidade, dizendo que seríamos sócios em partes iguais, mas que antes precisava voltar à Babilônia para investir seu dinheiro. Convenceu-me a comprar a loja, apenas com a minha parte, acrescentando que a dele seria usada mais tarde para levar adiante o empreendimento. Eita, será que esse cara
Pareceu que eles tinham uma intimidade aí no propósito, mas será que ele vai ser honesto? Eu consigo observar já duas coisas. Unir-se a pessoas. Arcade se uniu com o amigo músico para fazer negócios. Agora o filho já encontrou uma pessoa de confiança para se unir, né? Jesus manda as pessoas irem de dois em dois. Será que esse já é uma luz de um ensinamento? Você não andar sozinho, mas estar sempre acompanhado com pessoas com o mesmo propósito, com a mesma frequência, com o mesmo desejo. Segundo ponto que eu observei também foi, eu não sei se vai dar certo esse negócio, né? Mas procurar fazer negócios, dizem assim, eu ganho na compra, eu ganho na compra. Não necessariamente que você vai explorar a pessoa para ganhar na compra, mas encontrar negócios em que as pessoas já estejam vendendo a um preço baixo. As ovelhas, o homem precisava do dinheiro e estava querendo vender a um preço baixo. Seria um negócio lucrativo. Este morreu e a família provavelmente quer vender rápido esse negócio para regularizar toda a documentação. Então, existem situações no nosso meio, na nossa atualidade, que há pessoas que se encontram nessa situação também. Então, precisamos encontrar esses tipos de negócios que estão dando mais bandeja, assim, que estão mais disponíveis, mais acessíveis financeiramente. E aqui eu vejo dois pontos. O primeiro, que ele confiou na lábia dos caras. Gente, sempre tem Você está falando dos que traíram ele. os primeiros que saíram, né? Sempre, não lembro agora o nome, Maquiavel, se não me engano, Manipulação e Poder, o nome desse livro, eu não li todo ele, mas uma parte que eu lembro, ele fala que sempre vai ter ingênuos querendo ser enganados. Sempre vai existir isso. Então sempre tem aquela pessoa, vocês já me mandaram, eu falei, não sei, acho que eu comentei aqui na live, mandaram pra mim lá, você manda o Pix de 250 em 4 horas eu te devolvo 850. Eu mandei esse questionamento, né, porque eu falei, isso aqui tá com um cara total de pirâmide de roubo, mas deixa eu perguntar, isso, a pessoa até hoje nunca mais me respondeu. Ou seja, esse cara não é burrinho, não vai ser enganado porque fez pergunta. Aí aqui eu vou pegar um exemplo, né? E geralmente eles procuram situações que são fáceis de se ganhar, porque é uma ilusão dentro de nós, né, de querer o fácil. Que é o caso, meu cavalo é veloz, tá bom, é veloz? Prova pra mim. Vamos fazer uma corrida? Vamos fazer o seguinte, então. Teve até uma outra pessoa, você confia tanto, você tá falando, então faz o seguinte, coloca a sua grana que se der certo, vou pegar um exemplo simples, o cara tem um amigo nosso que toca saxofone, né? Aí chegaram e ofereceram pra ele assim, o que você acha de você tocar no meu evento gratuitamente? E aí de lá vai sair um monte de contrato. E ele falou que ele caiu muito nisso. Ele falou, Rafa, como é que eu faço para não cair mais nisso? Porque eu vou lá, faço de graça e depois não gera nada. Eu falo, primeira coisa, faz isso como se fosse para Deus. Esse é o primeiro ponto, o primeiro princípio. Você faz isso para Deus, você pode não ter recebido de lá, mas de alguma forma ou de outra vai retornar para você. Fique em paz, sem cobrar o prejuízo que você teve. Segundo, fala pro cara, o cara é um influenciador, o cara é um cara que traz gente relevante. Faz o seguinte, propõe diferente, fala, ó, você paga os custos que eu vou ter para fazer, porque eu tenho gasto, deslocamento, gasolina, muita coisa, alimentação, paga só os custos, não precisa pagar a minha obra, meu HH. E se fechar negócio lá, eu te dou uma comissão. Entendeu? Até te devolvo o dinheiro do custo. Se o que fechar lá der mais resultado do que o que fiz ali, te devolvo até o dinheiro do custo. Você percebeu que é o quê? Provas. Agora, o cara eu não conheço, eu nunca fiz o evento. Então, aí você chega nessa pessoa e fala, ó, vamos fazer um teste? O testar, muitas vezes, você pode investir um dinheiro, mas esse teste é para você saber se o negócio vai dar certo. Isso é importante fazer teste, porque dependendo do público, a pessoa que está fazendo um evento gratuito, ele tocar lá, talvez não vai dar tanto resultado quanto uma pessoa que está fazendo um evento em Alphaville cobrando 15 mil. Opa, se a pessoa tem 15 mil reais para participar de um evento, talvez ela pague para um músico participar de um evento dela. Se você fala com uma pessoa que dá aula para palestrantes, ou seja, estão formando palestrantes, esses palestrantes vão fazer eventos, faz sentido. Mas sabe qual é a questão? Quando você testa, você vai ter um resultado que pode ser não favorável, pode ser que não dê negócio e a gente quer que dê negócio. Então a gente evita fazer o teste por medo de perder. Mas aí vai, quebra a cara e perde. Ó, eu tô falando meu sentimento, eu não terminei de ler o livro, a gente não sabe. Mas aqui, esse segundo negócio vai dar errado. Tá assim, ó, fala pra você com 80% de chance de indício de vai dar De errado. comprar a loja? Porque ele tá comprando um negócio que ele não sabe, que alguém falou que é bom, que tá barato, e que o cara que ia colocar o dinheiro deu pra trás e tem que resolver o negócio na Babilônia e vai deixar ele lá sozinho. Só que qual que é o problema? Eles têm uma intimidade, porque eles já têm uma frequência igual. São filhos de pais ricos, só que ele não, até agora não falou do caráter do pai dele, nem dos princípios que o pai dele ensinou a ganhar dinheiro. Do outro, só o dele. Então, são filhos de pais ricos que os pais mandaram, de alguma forma, fazer para ganhar dinheiro. Agora, pode ser que
Qual a vantagem? Eu entro, eu compro 100% da loja e depois, lá na frente, quando eu precisar, eu dou meu dinheiro aqui. Peraí, não tá igual, não tá 50-50 esse negócio aqui para ser uma sociedade. Tá, mas vamos parar de tirar conclusões e vamos ver realmente o que aconteceu. Olha lá. Até perdeu. Aqui. Ele adiou quanto pôde sua viagem à Babilônia, provando nesse meio tempo ser um comprador burro e um gastador insensato. O filho? O filho. O Nosadi, O novo, não, o novo sócio. Olha, ele falou que depois, né, mais aí tinha que ir para Babilônia e na volta ele daria o dinheiro para o empreendimento. Só que aí ele adiou quanto pôde a viagem para Babilônia, provando ser, nesse meio tempo, um comprador burro e um gastador insensato. Por fim, mandei-o embora, mas o negócio já se derretera, a loja repleta de mercadorias que ninguém queria comprar, e eu sem dinheiro para adquirir outras. Passei o que restava a um israelita por um preço desprezível. Tá vendo? Às vezes a gente não quer acreditar nos sinais, mas os sinais estão ali. Falei, aqui eu não sabia do derradeiro da história, mas às vezes a gente quer tanto assim ver a inocência, a pureza nas pessoas que a gente não enxerga os fatos que ela está apresentando. Porque o cara falou, compra lá, dá o dinheiro, depois eu dou um jeito de arrumar. Peraí, não, né, não vou entrar junto, eu vou entrar junto, o negócio é bom. Qual que é a probabilidade de eu entrar num negócio de sociedade com uma outra pessoa que diz que é bom e eu não sei nada e eu acredito só naquela pessoa? Se eu entro num negócio que eu não conheço, eu tenho que ter um especialista. Foi a segunda lei que a gente viu lá. Procuro me orientar com um especialista para comprar o negócio, porque a pessoa que é especialista vai saber dizer se o negócio é bom ou não. A isso se seguiram, meu pai, dias bastante amargos. Procurei emprego e não encontrei, pois não tinha profissão nem treinamento que me capacitassem a ganhar o meu dinheiro. Vendi meus cavalos, vendi meus escravos, vendi grande parte de minhas roupas para que pudesse comer e ter um lugar para dormir. Mas a escassez tornava-se a cada dia mais assustadora. Caraca, o cara saiu com um nível acima, com a sabedoria das pedrinhas, com um saquinho de ouro, com um monte de camelo, com um monte de escravo, com um monte de roupa e logo, logo foi derretendo. Ou seja, isso daqui me lembra quando as pessoas ganham na Mega Sena. Eu já vi casos aqui em Mauá. Tá? Tem um amigo nosso lá, um amigo de um amigo meu, que comentou que o fulano de tal, um amigo do amigo meu, do amigo do amigo meu, entendeu? Que comentou que tinha um rapaz lá do Zaira, se eu não me engano do Zaira, que tinha ganhado não sei quantos milhões na Mega Sena. Passados-se 3 anos, ele estava de volta no mesmo lugar. A diferença é que na época ele não tinha um barzinho, agora ele tá no mesmo lugar, morando na mesma casa com a mãe e tudo mais, só que agora tinha um barzinho que ele trabalhava. Mas até agora não falou esse filho olhando essas tabuinhas com as 5 leis do ouro. Ele fez tudo isso sem olhar as tabuinhas? Nesses dias amargos, porém, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que me tornasse um homem e eu estava disposto a não desapontá-lo. A mãe, escondendo o rosto, chorou bem baixinho. Foi então que me veio à memória a tabuinha. Quanto recurso a gente tem um manual de instrução para a vida, a Bíblia. E quantas Esquece. pessoas, ó, até me arrepia de pensar nisso, quantas pessoas nem se dão trabalho de ler. Quantas vezes eu passei quase 20 anos indo todo domingo para a igreja, mas no final das contas eu nem li a Bíblia, eu lia, eu só acreditava no que os outros falavam para mim na igreja no domingo. Então, a tabuinha. Achou as tabuinhas. Foi então que me veio à memória a tabuinha que o Senhor me dera, e onde tinha gravado os 5 leis do ouro. Li com extremo cuidado suas sábias palavras e percebi que, se ao menos tivesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria ido embora. Antes tarde do que nunca, não é isso que dizem, né? Mas sabe o que acontece também? Se a pessoa. Há algumas, né? Não vou generalizar. Se a pessoa não tá no perrengue, não passa por uma dificuldade, ela não vai buscar o conhecimento. Agora, se nós fôssemos treinados, fôssemos moldados já a buscar o conhecimento antes do perrengue, antes da dificuldade, antes da necessidade, é igual ter intimidade com Deus. Muitos só procuram Deus na dificuldade, no sofrimento, sendo que o nosso relacionamento com Deus tem que ser todos os dias, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença.
Que doideira, hein? Decorei cada uma das leis e determinei que se ainda uma próxima vez a deusa da sorte e da boa fortuna sorrisse para mim, eu me deixaria guiar pela sabedoria dos mais velhos em vez de confiar na minha inexperiência da juventude. Para proveito de todos os que se acham aqui reunidos, esta noite lerei as sábias palavras de meu pai gravadas sobre a tabuinha de argila que me entregou há 10 anos. As 5 leis do ouro. Agora nós vamos saber qual que é a primeiríssima lei. Rufem os tambores. Olha o Pablo por aí. Já compartilha essa live, porque agora vai começar as 5 leis. Eu vou aproveitar e vou mandar para uma galera aqui também já. Pera aí. Pega papel, caneta, faz a anotação, que agora vai começar as 5 leis do ouro. Gente, qual que é a primeira? Pra vocês terem uma ideia da parada aqui, só para vocês entenderem, tá? Meu filho, ele tá com um banco do Matheus, onde a gente já tá separando 10% de tudo que ele ganha para pensar em algo que ele possa investir. Enquanto isso, nós estamos separando todo o Vou dinheiro. tirar uma foto e vou postar no Stories hoje. Nós confeccionamos juntos, eu e meu filho, esse mini banco. E detalhe, ele já pega o dinheiro e ele já pergunta quanto que vai para porque ele ainda não sabe fazer as contas, né? Então ele já pergunta quanto que vai para o banco, porque a gente separou os 10% que é para ele se pagar para investimento futuro, 10% que é para ele dar de dízimo e os outros Dízimo pra 80%, e o 80% ele vai usar. E quando eu digo dízimo da igreja, também se a pessoa depender o dízimo e tem a oferta, a diferença, né? Ele pode pegar do dinheiro dele também e ofertar para as pessoas no farol e tudo mais se ele quiser. Mas tá separado, velho. Eu juro pra vocês que tá separado, que o dinheirinho tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ele tá começando a entender a diferença. E esses dias, esse daí não pôs na cabeça dele que ele tinha que multiplicar o dinheiro dele, aí deu a ideia, vamos comprar paçoquinha e vender. Então ele, aí toda vez que ele lembra, ele, mãe, eu quero comprar paçoquinha, eu quero vender, eu quero ter mais dinheiro, eu quero fazer isso multiplicar. Eu, nossa, menino de 4 anos, gente. E eu só não fiz isso porque ela falou pra não fazer, porque por respeito, porque por mim eu já estaria fazendo no final de semana no parque. Eu não Aí iria eu só fico passear. imaginando, né? Qual o limite de não se tornar um trabalho e, né, não... Gente, deixa eu falar uma coisa. Meu ponto de vista sobre isso tá aí. Pode ser que não seja. Isso é legal, que a gente tem que respeitar, não concordar 100%. Mas meu ponto de vista sobre isso. Existe algum negócio que funcione sem vendas? Eu dou aula de liberdade empresarial. E eu sei que existem 2 setores na empresa. Ah, tem o... Não, é só 2. É o vendas e o suporte de vendas. Se você não vende direito, você não vai ter suporte. Se não vender, não tem nada. Acabou a empresa. Não existe empresa sem venda. Então, a primeira coisa que todo mundo deveria aprender na escola é vender. Talvez até antes de aprender a fazer conta, deveria aprender a vender. E aí que tá, não é vender nem mesmo só coisas. Vender ideias, vender... Se vender no bom termo, né? Eu gosto de uma pessoa, né? Eu tenho interesse por ela, ela tem que se interessar por mim. É meio que uma venda, né? A pessoa tem que se interessar em conquistar, digamos assim, não vender, que fica um termo meio estranho. Mas eu acabei de olhar o relógio, gente. Já são 7 horas. Falta 1 minuto. Dá pra gente ler a primeira lei e fazer a Ó, vamos oração. dar só o título da primeira lei. Não, é pequenininho. É 4 linhas. Ah, tá. As 5 leis do ouro. Vamos entregar 5 hoje? Não, só uma, só a primeira. Deixa 2. A primeira. Amanhã Subiu pra negociar aqui, hein? nós veremos as outras. Vai. Mas é pequenininho, vamos lá. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente. O ouro vem de bom grado em uma quantidade crescente. Se você estiver anotando, eu tô repetindo para você poder anotar, tá? Para todo homem que separa não menos do que 1/10 de seus ganhos. Para todo homem que separa não menos do que 1/10 de seus ganhos. Não menos, pode ser mais de 1/10, mas menos do que isso não. A fim de criar um fundo para o seu futuro e a sua própria família. A fim de criar um fundo para a sua própria família e para o seu futuro. A fim de criar um fundo para o seu futuro e para a sua própria família. Isso parece repetitivo, né? Na primeira história de Arcade, falou dos 10%. Nas outras 7 soluções para a falta de dinheiro, falou sobre guardar os 10%. Agora, nas leis de ouro,
guardar 10%. Mas nós precisamos dessa repetição. Nós precisamos todo momento estar lembrando, ó, os 10%, guarde os 10%, invista os 10%. E detalhe, nós aprendemos de duas formas, segundo a neurociência. Forte impacto emocional. Quando a pessoa chega e você toma um susto, fala, opa, nunca mais eu esqueço. Ou por repetição. O livro está nos ensinando por repetição. E você viu que antes de eu falar, eu já falei o que nós estamos fazendo no banco. Então eu já dei as dicas da primeira lei, né? E sem ler qual é a lei, porque esse livro eu estou lendo pela primeira vez. Então, gente, presta atenção. Se vocês querem crescer, primeiro respeita isso. Por quê? Para você conseguir guardar 10%, hoje você normalmente, se é com as pessoas que eu convivo, na maioria das vezes, elas gastam além do que elas recebem. Ou seja, se elas recebem 1.000, gastam 1.100 e aí depois correm o resto do mês atrás desses 100 para pagar. Se você começar a entender que não é assim, você tem que viver com 900. Se 10 você guarda, e esse guardar não é poupar, se privar, é você deixar para investir no futuro. Rafa, eu posso usar esse 10% para investir num curso? Você vai fazer o curso, você vai aplicar e vai criar riqueza, investe esse 10% nisso. Agora, se você vai comprar um curso para deixar parado e não vai fazer nada, não gasta dinheiro com isso, não. Porque você vai jogando dinheiro fora. Beleza? É dica. Então, estamos finalizando mais este dia com essa primeira lei do ouro. Então, respire fundo. Imagine realmente essa situação de você. Se visualize a partir de hoje. Já falamos várias vezes. Guarde os 10%. Se imagine a cada dia, a cada conquista, a cada ganho, você separando esses 10%. E não com tristeza, não com amargura, não com remorso, mas com alegria, confiante de que esses 10% só é o início de um grande montante, de algo grande que virá, que se transformará, que se multiplicará e que você consiga, a partir de hoje, a viver com os 90%. E que não seja penoso, que não seja doloroso, mas que seja gratificante você conseguir conciliar os 10% investido com os 90%. Comece a eliminar tudo que é desnecessário realmente, que está sugando a sua energia, está sugando a sua fortuna, está sugando até a sua conexão talvez com Deus. Talvez essas coisas que você está gastando além do necessário, que vão além dos 90%, estão tirando o tempo de você ter intimidade com Deus. Estão sendo distrações para você. Comece a eliminar, comece a limpar a partir de hoje. Pode abrir seus olhos, que nós tenhamos um ótimo dia, abençoado por Deus, com uma nova consciência, com uma consciência renovada, com uma consciência divina. Amém. Obrigado. Pessoal, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Amanhã, 6h30. Amanhã, 6h30. Vamos publicar no Stories lá. Se você quiser tirar um print e já marcar também, convida a pessoal que você conhece aí, que tá no Instagram, para participar junto com a gente. E eu gostaria que você que tá aqui comigo também comece a fazer alguns comentários aqui embaixo para falar o que vocês estão aprendendo. Porque no processo de aprendizagem, eu preciso fazer o quê? Anotar muitas vezes. E se eu não tenho como anotar, escreve aqui no chat. Para quê? Para que os seus sites eles começam a florescer. Porque agora você tirou da sua cabeça e materializou no mundo. Certo? Ah, no mundo digital mas é um mundo. E antes de existir, né, tudo começa na cabeça, depois existir no mundo. Então compartilha essa live, chama uma galera. Tô vendo que a gente já tá crescendo aqui o número de pessoas na nossa live, então é muito bom. Vai mandando que a gente já tá acabando e depois a gente vai fazer uma enquete para ver qual que é o próximo livro. Eita, que um passarinho bateu a cabeça no vidro aqui, gente. Tá maluco? Isso é muito comum aqui, gente, mas a gente ainda se assusta. Tchau, tchau. Um abraço, com Deus, tchau, tchau. Gente.